Olá pessoal, vamos aqui trabalhar hoje com a classificação das cadeias carbônicas. A primeira coisa que é bom destacar é que quando a gente classifica uma cadeia carbônica, a gente não vai olhar para a molécula como um todo. A gente vai olhar para uma coisa que eu chamei aqui de esqueleto da molécula. O que vem a ser esse esqueleto? Apenas os carbonos e, eventualmente, se houver algum heteroátomo, ou seja, algum átomo que não seja carbônico que esteja entre carbonos. Por exemplo, nessa molécula que eu coloco aqui, quem seria o esqueleto dela? Na minha classificação, somente isso. Nessa, repare, vou tirar os hidrogênios, mas o oxigênio, que é chamado de heteroátomo, está entre dois carbonos, eu não tiro e, portanto, esse é o esqueleto da minha cadeia. Alguns outros exemplos. Aqui estaria o esqueleto. Se eu fosse classificar essa molécula, esse seria o esqueleto. Se eu fosse classificar observe que o O está entre dois carbonos. Agora, olhe esse detalhe. Se eu fosse classificar essa cadeia, esse oxigênio, ele não faz parte do esqueleto da cadeia. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara é que quando você classifica uma cadeia, você classifica o esqueleto da cadeia. São três tipos básicos de cadeia que a gente vai estudar aqui. As abertas, as fechadas ou cíclicas e as mistas. Vamos começar com as cadeias abertas. O que são cadeias abertas? São aquelas que apresentam pelo menos duas extremidades livres. Essas que eu estou destacando aqui com o círculozinho verde. Observe aqui do lado que eu sempre coloco o esqueleto. Ó, tá vendo? O esqueleto dessa cadeia seria apenas os átomos de carbono. Olha para essa. Ela apresenta o quê? Mais de duas extremidades livres. O esqueleto dela seria apenas os carbonos e o heteroátomo oxigênio. Então isso é uma cadeia aberta, ela tem um início e tem um fim. As cadeias abertas, aí vem uma subdivisão delas, podem ser normais ramificadas, homogêneas heterogêneas, saturadas ou insaturadas. Uma classificação não anula a outra. Quando a gente for classificar a cadeia, a gente classifica por esses três critérios. O que seria uma cadeia normal? Os átomos de carbono estão apenas numa única sequência. Acompanhe aqui comigo, ó, nessa bolinha vermelha. Eu saio desse carbono e chego no final nesse carbono. Com um único cuidado que eu coloco aqui. O fato de ser normal não quer dizer que ela seja reta. Repare que essa aqui de baixo ela não é reta, mas você tem uma única sequência de carbonos. Portanto, cadeia aberta normal. Observe essa cadeia agora chamada de ramificada, uma segunda classificação. Ou ela é normal ou ela é ramificada. Quando que ela será ramificada? Quando ela apresentar mais de uma sequência de carbonos. Então eu posso ter essa sequência ou eu posso ter essa sequência. Portanto, quando eu tiver mais de uma sequência, a cadeia é dita ramificada. Alguns autores falam, quando a cadeia, se for homogênea, tiver pelo menos um carbono terciário. Eu não gosto muito dessa classificação, por quê? Porque se houver um heteroátomo aqui, um nitrogênio, você ainda assim vai ter mais de uma sequência de carbonos, concorda? Segundo critério de classificação, ela pode ser heterogênea, quando ela possuir heteroátomo, veja aqui bem claramente o oxigênio é um heteroátomo, obviamente hidrogênio nunca vai poder ser heteroátomo, né? E ele está entre dois carbonos. Outros heteroátomos, enxofre, nitrogênio e fósforo, são os principais da orgânica. Ou ela vai ser homogênea. Repare, essa cadeia não apresenta heteroátomo, portanto ela é dita homogênea. E o último critério, a cadeia poderá ser saturada, quando entre carbonos só existir ligações simples. Cuidado que essa ligação dupla, embora seja uma ligação insaturada, ela não está entre carbonos e, portanto, a cadeia continua sendo o quê? Saturada. Percebam que é importante classificar, como eu disse no início, o esqueleto da cadeia. No esqueleto o C-O não aparece, ok? E a cadeia pode ser insaturada. Quando que ela vai ser insaturada? Quando ela apresentar pelo menos uma insaturação. O que é uma insaturação na orgânica? Uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Pelo menos. Se tiver mais de uma, continua sendo insaturada. Então essas são as classificações da chamada cadeia
aberta. As cadeias fechadas são aquelas que não apresentam extremidades livres no esqueleto. Então, um bom exemplo seria esse aqui, ó, do ciclobutano. Repare, você sai de um carbono e volta no mesmo carbono. Ela forma um ciclo, por isso que o sinônimo delas são cadeias cíclicas. As cadeias fechadas ou cíclicas se subdividem em dois tipos básicos. As alicíclicas, aquelas que não são aromáticas, e as aromáticas. Por motivos óbvios, eu vou começar explicando a aromática, porque a negação dela será a alicíclica. Quem primeiro se debruçou sobre essa classificação foi um cara chamado Kekulé. Dizem até que ele teve um sonho com uma serpente mordendo a própria cauda, né? E aí ele concebeu a estrutura aromática do benzeno. Muito bem, o que seria uma cadeia aromática? É aquela que possui pelo menos um núcleo ou anel aromático. Um bom exemplo disso ocorre com quem? Com o benzeno. Então, o que ocorre com o benzeno é uma estrutura planar de 6 carbonos intercalados por 3 duplas, onde você possui duas estruturas canônicas, ou seja, duas estruturas que não se anulam. Por que ele apresenta essas duas estruturas? Porque essa ligação dupla no interior do anel aromático, ela na realidade deveria ser representada de que maneira? Dessa maneira. Só que não dá para você no papel mostrar essa alternância de posição das insaturações. Então, chamada de ressonância, né? Essa ressonância, esse híbrido de ressonância foi representado por Kekulé dessa maneira. Esse ciclo dentro do anel aromático significa que as insaturações estão o quê? Se alternando. Ok? Então, essa é a estrutura do chamado anel aromático. Quando uma cadeia apresentar isso, ela será chamada de cadeia aromática. Existem outros compostos aromáticos. Existe até uma regra chamada regra de Uckel, onde você vê o caráter aromático de um composto quando o 4N mais 2 der um número inteiro quando igualado ao número de elétrons π. Vou explicar melhor. Quantos elétrons π você apresenta na piridina? 6. 4N mais 2 igual a 6, 4N igual a 4, N igual a 1 anel aromático, percebe? É uma regrinha prática, mas eu coloco aqui, não tem uma incidência muito grande, mas para que você tenha a noção que também que existem outros compostos aromáticos, que não o benzeno, tá certo? Mas 99%, pelo menos no nível que a gente se encontra, dos compostos aromáticos vão ser todos derivados de quem? Do benzeno. Então, a cadeia aromática mononuclear, mono quer dizer um, é aquela que apresenta apenas um anel aromático. É a subdivisão da cadeia aromática. A cadeia aromática polinuclear é aquela que apresenta o quê? Mais de um anel benzênico. Repare, aqui 2, poderia ter 3. Na realidade, aqui até a animação ficou errada, porque aqui é o naftaleno, aqui ficou o antraceno. Mas o importante é você ver que existe mais de um anel aromático, portanto ela é polinuclear. E a cadeia polinuclear ainda pode ser de núcleos isolados. Repare que não existe carbono comum aos dois ciclos, ou de núcleos condensados. Repare que aqui você tem o que? Esse carbono aqui é comum aos dois ciclos, assim como esse. Então aí ela é chamada polinuclear condensada. Mesma coisa aqui o fenantreno. Então essa é a subdivisão das cadeias aromáticas. Por último, as cadeias alicíclicas. O que são cadeias alicíclicas? São aquelas que não apresentam, o anel aromático. Repare que aqui não há 6 carbonos intercalados por 3 duplas, nem a regra de Uckel é aplicada aqui. Então essa cadeia, por não ser aromática, é chamada de alicíclica. E aí os termos de subdivisão dessa cadeia são os mesmos, assim como essa que eu coloquei do lado, das cadeias abertas, né? Ela pode ser homocíclica quando não possui heteroátomo, e o termo homocíclica é porque é um ciclo, poderia ser homogênea também, se você quisesse. Ou ela pode ser o quê? Heterocíclica. Quando? Quando apresentar um heteroátomo. Ok? Ela pode ser, quanto às ligações, saturada, por não apresentar insaturação dentro do ciclo.
ou ela pode ser insaturada, quando ela apresenta pelo menos uma insaturação no ciclo. Por último, ela pode ser normal, quando ela não apresenta ramificação, ou ela pode ser ramificada, quando o ciclo apresenta ramificação. Aqui é uma confusão de muitos, né? Por quê? Porque muitos chamam essa cadeia também de mista, né? Porque parte dela é fechada e parte dela é aberta. Então, você pode classificá-la como fechada ramificada ou como mista. Que é o último tópico que eu coloco aqui. A reunião ou união das cadeias abertas com as cadeias fechadas. Uma parte é fechada e uma parte é aberta. Aí, finalizando, eu trago nesse último slide toda a subdivisão das cadeias carbônicas. E aí, quando você for classificar, você vai dizer, é aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea. Você vai fazer toda essa classificação. Ok? Grande abraço para todos.